O fascismo pode parecer aos olhos de um leigo uma ideologia desconectada do capitalismo, mas não, o fascismo é o botão de emergência do capitalismo e, portanto, da burguesia. Mas para falar sobre fascismo é preciso fazer uma diferenciação entre os dois tipos de fascismo: o fascismo como fenômeno histórico, que foi o que aconteceu na Itália com Benito Mussolini e na Alemanha com Adolf Hitler, e existe o fascismo como fenômeno político e ideológico, que é o alvo do estudo que faremos nesse vídeo, e tem como principais exemplos Jair Bolsonaro, Javier Milei na Argentina e Donald Trump nos Estados Unidos. O fascismo surge e floresce em momentos de carestia material da classe trabalhadora, onde o fascismo se mostra como um novo tempo, um tempo de esperança. Entre suas principais táticas estão: 1. O enaltecimento de um passado forjado. Vejam, por exemplo, Bolsonaro, ele dizia que ia restaurar os bons valores. Aí eu te pergunto, quando foi esse tempo no Brasil em que os bons valores eram respeitados? Vamos ser claros aqui, Bolsonaro enaltecia a ditadura militar, assim como seus líderes, torturadores e defensores. Ele elaborava uma ideia falsa do que foi esse período, fazendo parecer que ele foi um tempo de prosperidade, no sentido moral, religioso e civilizacional para a sociedade brasileira. 2. O enaltecimento dos preconceitos e medos. Bolsonaro, como fenômeno fascista, é muito homofóbico, transfóbico, machista, racista e tudo de pior que a humanidade já produziu. Mas por quê? Porque eles são burros? Não. Mas sim porque o ódio é mobilizante. Mas o ódio só é mobilizante quando acompanhado de medo. Os bolsonaristas espalhavam o medo de que no governo do PT haveria mamadeira de piroca nas escolas, ideologia de gênero, fechamento de igrejas e comunismo, que inclusive eles nem sabem o que significa, né? Eles fazem com que a classe trabalhadora tenha medo de um desmonte dos valores morais em geral. 3. Enaltecimento da nação de forma irracional e exacerbada. O Bolsonaro, fenômeno fascista alvo do nosso estudo, usava as cores da bandeira do Brasil em suas campanhas. Seu lema era: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ou até em momentos de mais loucura: Brasil, Estados Unidos acima de tudo, Deus acima de todos. Só isso já seria o suficiente para afirmar que ele usa elementos nacionais como métodos propagandísticos e de mobilização da sua base apoiadora. Mas vamos além. Bolsonaro era um chauvinista, ou seja, acreditava que o nacional era superior ao internacional e que o internacional contamina o nacional. Isso é evidente quando ele se refere aos imigrantes bolivianos e haitianos como, abre aspas, tudo que não presta. Ou quando ele diz que os médicos cubanos do programa Mais Médicos estão arquitetando um golpe comunista no Brasil. 4. Discurso outsider. Bolsonaro se fazia como um homem de certa forma apolítico. Ele age como se fosse a representação humana de um novo tempo, de uma nova ideia. Isso ilude a classe trabalhadora que está cansada da chamada velha política. E na verdade, Bolsonaro faz parte da mais tradicional política do Brasil, a política branca, a política heterossexual, a política burguesa. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero provar que o fascismo está diretamente ligado ao capitalismo. O fascismo surge em momentos de revolta da classe trabalhadora como uma forma de canalizar o ódio para uma ideologia burguesa, porém ainda mais extremada que a social-democracia tradicional, e impedir com que esse ódio se canalize para movimentos socialistas, que representam de fato a libertação da classe trabalhadora, enquanto o fascismo representa a extremação da degradação de seus direitos mais fundamentais.